A gente vai agora a Campinas, conversar com o prefeito da cidade, o prefeito de Campinas, Dário Saad, já está com a gente. Antes de mais nada, prefeito, obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM. E o assunto, claro, a febre maculosa, né? Alguns casos foram registrados na cidade de Campinas. E a primeira questão, prefeito, é que a partir de agora o que a cidade, de fato, vai tomar como medida para que a população tenha mais cautela no contato com o carrapato estrela que transmite a febre maculosa. Sei que mais cedo hoje o senhor apresentou detalhes, apresentou medidas de cuidados mesmo para a população, uma orientação um pouco mais firme a partir de agora a respeito desse assunto. Prefeito, muito obrigado. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. É um prazer participar aí do programa Entre Nós, na Band News. Hoje nós fizemos uma grande reunião aqui na Prefeitura de Campinas. Nós reunimos não só com a Secretaria de Saúde do município, a rede de hospitais, a rede Mário Gatti, que é a rede de hospitais e UPAs da cidade, mas também com 25 representantes de hospitais privados da cidade, para discutir ações de enfrentamento a esse surto de febre maculosa que nós estamos enfrentando. Nós tivemos, infelizmente, esse ano, 2 mortes no início do ano, e 3 mortes agora, tem outra morte em investigação e tem uma paciente internada. Campinas, a região de Campinas é uma região endêmica da febre maculosa há mais de 20 anos. Infelizmente, nós temos aqui a presença da bactéria Rickettsia, que é a causadora da febre maculosa, que é transmitida pelo carrapato estrela. Que até esse nome carrapato estrela é um pouco confuso, porque quem sofre a picada desse carrapato estrela, ele é muito pequenininho, ele é chamado popularmente aí de micuim. Não é aquele carrapato clássico que a gente vê em cachorro, vaca, cavalo. Ele é muito pequeno, parece um pontinho preto na pele, e a gente só vai sentir eventualmente depois que ele começa a dar irritação e coceira. Então, hoje nós definimos que todos os eventos privados que serão realizados em áreas que já são conhecidamente de transmissão da febre maculosa devem ser amplamente sinalizadas. Até então, a sinalização estava restrita a parques públicos. Outra ação importante que nós definimos hoje foi a capacitação de todos os médicos da rede pública e rede privada para o diagnóstico diferencial da febre maculosa. Esse é outro aspecto um pouco controverso, complexo, porque a febre maculosa ela tem sintomas de febre, mal-estar, muito parecidos com dengue, parecidos com gripe, parecidos com leptospirose, por exemplo. E como nós estamos tendo casos de dengue aqui em Campinas, muitas vezes a gente tem a preocupação dos médicos verificarem aquele paciente que está com quadro de febre e não fazer uma investigação mais completa de onde ele andou, se ele andou por uma área de risco de transmissão de febre maculosa, uma área verde, por exemplo. Agora, então, prefeito, estamos aí trabalhando firmemente. Oi. Sim, sobre a paciente que está internada, é uma mulher de 38 anos. Qual a condição de saúde dela nesse momento? Há chance ou o caso é muito grave? Olha, nós tivemos informação no início da manhã que estava estável, mas não tivemos mais informação no decorrer do dia. Então, eu não tenho como atualizar a situação dessa paciente de 38 anos. E há outros casos suspeitos? Porque na festa em que essas pessoas estiveram, havia 3.500 pessoas, inclusive de várias partes do Brasil. Nesse momento, há uma preocupação de alertar outros sistemas de saúde em função de que outras pessoas podem estar confundindo com sintoma de dengue, como o senhor disse, ou de outras doenças? Nós já alertamos todas as regionais de saúde do estado de São Paulo em relação aos casos de febre maculosa que nós observamos em Campinas. Esse evento que teve no dia 27 do mês passado, contou com a presença aproximada de 3.000 pessoas, mas nós tivemos outro evento no mesmo local, no dia 3 agora do mês de junho, que contou com a presença, a gente calcula, entre 7, 8, 9 mil pessoas. E esse último evento, infelizmente, caso alguém tenha se contaminado, ainda nós estamos no período de incubação da doença. A febre maculosa tem um período de incubação. O período de incubação, para que as pessoas possam saber, é o período que vai desde o dia que a pessoa
se contaminou até a chegada do primeiro sintoma. Isso é chamado período de incubação. E o período de incubação da febre maculosa varia de 2 a 14 dias. E somando 14 dias ao dia 3 de junho, nós temos um período até o final de semana que podem, eventualmente, surgir casos de contaminação nesse mesmo local. O prefeito, gente, além de prefeito de Campinas, é também médico. Doutor Jorge Saad, né? Então eu queria falar com o senhor como prefeito, mas também como médico. Eu nunca tinha me atentado para o fato de que você achou um carrapato no seu corpo e percebeu que pode ter ficado com aquele contato por mais de 4 horas. Você pode ser um caso, pode estar, né, numa situação de contaminação. A gente geralmente relega isso. Vê que tem um carrapatinho ali, tira com a própria mão, joga fora. Às vezes... Isso quando vê. Quando vê e não se atenta para esse risco. Do ponto de vista médico, prefeito, agora essas pessoas, no total, aproximadamente 10 mil pessoas que passaram pela Fazenda Santa Margarida nesse show que houve agora no comecinho do mês e também na festa do final de maio. O que essas pessoas fazem agora? Elas têm que imediatamente, tendo passado por um lugar em que há um surto, procurar o médico ou espera o sintoma? Dá tempo, caso comece um sintoma, de iniciar o tratamento com antibiótico? Dá. Na verdade, o que a gente orienta é o seguinte: você frequentou, esteve numa área que teve a transmissão, que já teve a transmissão de febre maculosa, é importante você ficar atento aos sintomas. Muitas vezes, a gente não identifica, nos casos positivos, a picada do carrapato. É interessante, não identifica. E assim, o carrapato estrela, que popularmente é conhecido como micuim, ele é tão pequenininho que às vezes passa despercebido. Então, se a pessoa teve uma picada de carrapato, ela tem que ficar muito atenta. Não precisa ir no médico só por conta da picada e nem precisa tomar antibiótico. Ela tem que ficar atenta ao primeiro sintoma. Teve sintoma, que é o principal sintoma, é a febre, ou mesmo que seja uma febre baixa, são sintomas mais leves, ela deve imediatamente procurar um serviço de saúde. O tratamento é disponível pelo SUS, é a base principalmente de um antibiótico que chama doxiciclina. Nós temos, inclusive, aqui na rede pública, a droga de primeira escolha. A droga de segunda escolha é o cloranfenicol, que é um antibiótico mais antigo e que não tem tanta facilidade de ser localizado. E é importante ressaltar que iniciar o tratamento nas primeiras 72 horas garante uma chance muito maior de cura da febre maculosa. A partir de que se passa de 72 horas, e quando começam, por exemplo, a aparecer as manchas, por que chama maculosa? É porque ela causa manchas vermelhas na pele. Mas, infelizmente, quando essas manchas vermelhas aparecem, geralmente a doença já está em estágio mais avançado e o tratamento fica muito mais complexo e a letalidade aumenta muito. Sim, e prefeito, sabendo o tamanho, né, da fazenda e das festas que ela promove, os shows que ela promove, e há outras fazendas que também aí na região de Campinas atuam nessa área de festas e eventos, havia alguma coisa que a prefeitura poderia ter feito no sentido de roçar, de combater de alguma forma o carrapato, as capivaras que são um vetor, ou que a prefeitura pode e vai fazer daqui para frente? Olha, nesse sentido, é muito complicado. A área rural de Campinas é grande. O município de Campinas é um município que tem uma extensão territorial grande, são 800 quilômetros quadrados, e apesar de ser uma metrópole de 1.300.000 habitantes, nós temos uma área verde muito grande. Então é impossível a gente pensar em erradicar o carrapato estrela ou as capivaras que existem aqui. Então o que nós temos que trabalhar é na comunicação de risco, e principalmente nessas áreas que são conhecidamente e que já foram áreas que houve a transmissão da Rickettsia, que é a bactéria que causa a febre maculosa transmitida pelo carrapato estrela. Então, do ponto de vista da prefeitura, tomou as medidas agora necessárias, suspendemos os eventos nessa fazenda por período até a fazenda se adequar a... Oh, desculpa, eu estou com uma irritação na garganta. Fica tranquilo. Quem não tá, prefeito? Eu fiz o teste de Covid, está negativo. Então peço desculpa por estar tossindo aqui. Pode tomar uma aguinha, prefeito, tá tudo certo. Eu estou tomando aqui, viu, mas assim... Quem não tá com irritação na garganta com esse tempo seco? E olha, fazendo um link, essa gripe que está acontecendo até atrapalha também o diagnóstico de febre maculosa, porque
tem tanta gripe e tem tanto caso parecido em dengue, por exemplo, que às vezes é difícil o médico fazer o diagnóstico diferencial. Mas a prefeitura, é impossível para a gente fechar a cidade e também eliminar o carrapato estrela, eliminar o hospedeiro, que é a capivara. Então, nós entendemos, e a vigilância epidemiológica de Campinas é uma vigilância de referência no país, nós entendemos que é uma comunicação de risco, e esses locais que teve a transmissão, como o caso dessa fazenda, eles devem adotar medidas mais drásticas para evitar o contato das pessoas que eventualmente voltarem na fazenda com a vegetação. Ô, prefeito, para a gente encerrar, para deixar bem claro para as pessoas também, esses casos aconteceram agora, mas o senhor citou casos que aconteceram no início do ano. Então, quer dizer, não é uma doença sazonal, por exemplo, não há uma época do ano em que os carrapatos aparecem mais ou menos, ah? Aparece a partir de agora do mês de junho até outubro, é o pico dessa doença. E, infelizmente, a região de Campinas é a região que tem mais casos de febre maculosa no país. Por características aqui do nosso bioma, da nossa questão ecológica e ambiental. Então, é uma situação que a gente tem muita preocupação. O que nós entendemos ser importante é a comunicação de risco, uma comunicação agressiva aos frequentadores desses locais. Temos também, acreditamos muito na capacitação, na orientação, não só dos médicos, mas também de toda a equipe de saúde, alertando que é importante, se um paciente tem febre, sem um diagnóstico claro de dengue, por exemplo, sem um diagnóstico bem certeiro, a febre maculosa tem que ser uma das hipóteses levantadas e mais, tem que investigar bem onde esse paciente andou, onde ele frequentou, mesmo que não tenha relato de carrapato, porque esse carrapato é tão pequenininho que muitas vezes a pessoa responde, não picou o carrapato, não, ele viu um pontinho preto lá, tirou e nem identificou que era carrapato. Sim, tá certo. Dário Saad, prefeito de Campinas, falando ao vivo aqui no Entre Nós e justamente fazendo esse alerta, já que 10 mil pessoas aproximadamente passaram pela Fazenda Santa Margarida, pessoas de várias partes do país, passaram um evento no final de maio e um show no começo de junho, pessoas que ainda podem estar no período de incubação da febre maculosa e têm que ficar atentas aos sintomas: febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, não esperar manchas no corpo para procurar atendimento médico. Se houver a suspeita, melhor pecar por excesso de cautela do que por falta de cautela. Obrigada, prefeito. Até a próxima. Boa sorte nos trabalhos aí. Obrigado. Muito obrigado, Adriana. Obrigado, Fábio. Um grande abraço a todos. Para o senhor também.